Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia Paula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as células. Células é uma matéria que está dentro do conteúdo de biologia celular, que é onde a gente estuda aí as formas, os tipos e as funções das células. Só que antes vamos entender um pouco os conceitos disso tudo. O que são as células? As células são as unidades básicas, estruturais e funcionais dos organismos. Esses organismos eles podem ser classificados em procariontes ou eucariontes. Eles vão ser procariontes se não tiverem um núcleo dentro das suas células, e eucariontes se eles apresentarem o núcleo nas células. Eles podem também ser classificados como unicelulares ou pluricelulares ou multicelulares, de acordo com o número de células que eles têm. Se eles forem unicelulares, é porque eles apresentam uma célula só. Exemplo dos protozoários. Se eles forem multicelulares ou pluricelulares, é porque eles têm várias células, como exemplo da espécie humana, que tem aí uma grande variedade de células que formam o seu organismo. Agora vamos ver um pouco da estrutura celular. O que tem dentro das células? Vou dar exemplo aqui uma célula animal e uma célula vegetal para a gente entender um pouco as semelhanças e as diferenças entre elas. Uma estrutura que é semelhante entre as duas é a membrana plasmática. A membrana envolve a célula, controla a entrada e saída de água e substâncias através de uma propriedade chamada permeabilidade seletiva. Só que as células vegetais, além da membrana plasmática, têm também uma estrutura chamada parede celular, que é uma estrutura bem resistente, formada de celulose, que protege e dá suporte estrutural para a célula. Outra coisa em comum que as duas têm é o citoplasma. O citoplasma é a parte que fica entre a membrana e o núcleo. Tem um material gelatinoso que é chamado de hialoplasma e é formado por água, sais minerais, proteínas e açúcares. Vamos ver o que tem dentro desse citoplasma. Bem próximo ao núcleo, nós temos o retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso. Isso é uma rede de membranas que estão associados a ribossomos, que são esses grãozinhos, e são responsáveis aí pela síntese de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso recebe esse nome porque não tem ribossomos associados às suas membranas. A sua função vai ser sintetizar lipídios e esteroides. As mitocôndrias, elas são essas organelas em formato esférico ou ovais. Têm material genético próprio e estão presentes apenas nas células eucariontes. A sua função é realizar a respiração celular e a liberação de energia. Já essas outras organelas são chamadas de centríolos. Os centríolos têm esse formato cilíndrico e são formados por microtúbulos. A sua função é a produção de cílios e flagelos e da organização do fuso acromático durante a divisão celular. Já essas bolinhas que estão imersas no citoplasma são chamados de lisossomos. Os lisossomos contêm enzimas digestivas e, portanto, realizam a digestão intracelular. Pode ser por fagocitose ou autofagia. Esses lisossomos são produzidos por essas bolsas achatadas chamadas complexo golgiense ou complexo de Golgi. São responsáveis pela secreção de substâncias e pelo processamento, empacotamento e endereçamento das moléculas produzidas pelas células. Algumas estruturas não estão presentes nas células animais e estão presentes nas células vegetais, como o vacúolo, que é uma cavidade delimitada por uma membrana chamada tonoplasto, que contém o suco celular, que é um líquido formado por água e substâncias como açúcar e proteínas, e vão atuar no mecanismo de pressão osmótica, ou seja, no controle da entrada e saída de água. Já os cloroplastos estão presentes nas algas e nas plantas. Tem essa cor porque tem clorofila. Também tem DNA próprio, como as mitocôndrias, e são responsáveis pela produção de energia e de substâncias orgânicas. Outra estrutura muito importante é o núcleo, que é a região da célula onde se encontra o material genético dos organismos eucariontes.
Esse núcleo ele é formado por uma carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo e tem vários poros que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Dentro do núcleo tem o nucleoplasma, que é um material gelatinoso que preenche o espaço interno do núcleo e é lá que ficam mergulhados o material genético e as outras substâncias. No centro a gente encontra o nucleolo, que é um corpúsculo arredondado e denso, composto de proteínas com RNA e DNA associados. As cromatinas são moléculas de DNA associadas a proteínas e tem dois tipos, a heterocromatina, que é bem compactada, e a eucromatina, que tem DNA não condensado e permite a transcrição, portanto é a formativa da cromatina. Essas cromatinas elas vão se condensar e vão formar os cromossomos. O cromossomo, que é essa estrutura, que tem como função a transmissão dos caracteres hereditários. Mas espera aí, gente. Isso é conteúdo para a próxima aula. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem encontrar lá os nossos canais de interação, que eu estarei disponível para tirar essas dúvidas, ok? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula e tchau!